Meus irmãos, tem sido para mim uma manhã muito especial. Aliás, foi uma semana muito especial, né? Uma semana marcante de desafios, né? Não é fácil a gente planejar e executar com tão pouco que nós temos, pouco tempo, poucos recursos, mas o mais importante nós temos, primeiramente é nosso Deus, nosso Cristo em nós, e grandes amigos e grandes cantores, músicos, então foi bênção de Deus, eu estou muito feliz com o que eu tenho testemunhado desde essa semana e em especial hoje nessa entrega, estou muito contente mesmo. E hoje eu queria trazer rapidamente, em poucas palavras, para nós um questionamento. Quem é Jesus para você? É o questionamento que eu queria trazer para cada um de nós. Quem é Jesus? Essa semana comemoraremos o Natal e, como de costume, todas as famílias, né? Todas as famílias acabam por lembrar de Jesus na sua ceia de Natal. Amém? Oxalá que fosse assim, né? Oxalá que todas as famílias de fato do mundo lembrassem de quem é Jesus na sua ceia de Natal, mas a verdade é que não é assim, infelizmente. Infelizmente, a realidade é outra, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos. É um texto extenso, mas eu prometo tentar fazer uma leitura, de certa forma, um pouco rápida, para a gente poder realmente meditar em cada um dos versos, porque eu não quero deixar de fora a palavra de Deus, porque é sobre ela que nós vamos falar nessa manhã. Então, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que eu vou falar. Então, se os irmãos não aproveitarem nada do que eu disser, aproveitem o que está na palavra de Deus, que com certeza é muito melhor do que o que eu vou falar, sem dúvida nenhuma. Vou ler com os irmãos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E os congregados, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvindo o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Aí, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do profeta, por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Aquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho, por divina revelação, foi para a parte da Galiléia.
E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Amém? Pai amado, essa é a tua palavra. E ela é muito mais importante, Pai, do que tudo que eu tenha preparado, tudo que eu tenha dito, Pai, porque a tua palavra é a tua boca para nós. Então, que ela penetre em nossos corações, que não seja o meu intelecto, que não seja o meu eu, que não seja aquilo que eu acredito, mas que seja a tua palavra nos ensinando, nos administrando e nos mostrando o caminho que o Senhor quer que sigamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Natal está aí, né? Às portas. Né? Poucas são, como eu disse há pouco, as pessoas que comemoram o verdadeiro sentido do Natal. Mas nós estamos aqui com esse objetivo, né? De adorar a Deus, de bendizer o seu nome, de agradecer, porque ele nasceu, ele viveu, ele ensinou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E essa é a certeza que nós temos. Nós não temos dúvida sobre isso, de que Cristo está vivo e ele reina. Amém? Nós cremos nisso? Amém. Infelizmente, o Papai Noel, ou o Pai Natal, né, tem tomado o lugar, né, do verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo. Né? Ele tem habitado, infelizmente, em muitas casas, deturpando esse verdadeiro significado do Natal. Mas o nascimento de Jesus é um fato histórico, incontestável, ninguém pode negar. O próprio calendário está aí e prova o que é antes ou depois de Cristo, ou seja, o próprio calendário traz menção ao nascimento de Jesus. Então, não há o que se questionar sobre Jesus ter existido ou não. Isso é um fato. Né? A questão é como a humanidade lida com esse fato. A questão é que como cada um de nós lida com esse fato. A questão é que diante de Jesus existem apenas 3 possibilidades. Diante de se apresentar Jesus a cada um de nós, existe apenas 3 possibilidades. A primeira, você o odeia. A segunda, você é indiferente a Jesus. E a terceira, você o adora. Só existem essas 3 possibilidades, e sobre cada uma delas eu queria trazer o que o texto mostra para nós sobre cada uma dessas possibilidades. A primeira é aqueles que odeiam a Jesus. Os versos 3, 7, 8 e 13 e 16 vão dizer: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então Herodes, chamando secretamente, no verso 7, os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quer dizer, ele estava ali meticuloso, né, querendo saber quando que exatamente essa estrela apareceu para vocês. Né? E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Né? E lá no 13 diz: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Né? E o 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, e de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Herodes era um homem maligno, não se tem dúvida disso. Existiram ali 4 Herodes, não vou me debruçar sobre isso por questão de tempo, mas este era o primeiro Herodes, e esse primeiro Herodes era o pior de todos. Existia esse Herodes, o que matou João Batista, o que depois matou a espada Tiago, e depois o que mandou prender e mandar Paulo para Roma para ser morto. Mas este Herodes, ele era o pior de todos. Ele era carniceiro, sabe? Ele mandou matar cunhado, sogra, parentes. Ele era uma pessoa terrível, terrível, terrível. E ele era intitulado em Israel como rei dos judeus. Ele era intitulado assim, na Judéia, como rei dos judeus. Então, quando vem os magos, né, procurando por um rei dos judeus, ele se coçou. Ele ficou irritado, ele ficou transtornado, né? Diz a palavra que nós lemos agora, que ele ficou ali incomodado e começou a incomodar toda Jerusalém com isso. Porque ele não queria que Jesus, ou qualquer outra pessoa, fosse rei em seu lugar, ou se chamasse rei em seu lugar. Então ele se incomodou muito com aquilo. Ele age de maneira astuta, dizendo que queria adorar o menino. Fala para os magos: olha, magos, me diz aí quando vocês encontrarem, me avisa para que eu vá lá adorar também. Mas, na verdade, ele era um astuto, ele era um enganador. O seu plano, na verdade, ou seus planos eram planos de morte. Agora, se a gente traz isso para nós, nos dias de hoje,
Será que nós não encontramos pessoas como Herodes? Pode ser que não, até tem, né? Mas com muito mais frequência vemos pessoas que não têm essas mesmas características de irem até os extremos, né? Mandar matar e tal. Mas o ódio por Jesus declarado é tão intenso, é tão imenso, é tão grande, que nos assusta muitas vezes. Que nos assusta. Eu já tive que lidar com pessoas, eu acredito que os irmãos também já tiveram essa péssima experiência, de que as pessoas me mandaram me calar porque, não quero saber disso, não me fala disso para mim, não fala de religião para mim, não fala de Jesus para mim, eu não quero saber disso. Creio que os irmãos já ouviram isso, né? Pessoas que se incomodam, que realmente ficam iradas com o nome Jesus, com a palavra de Jesus, com os mensageiros de Jesus, com a igreja de Cristo. A humanidade se incomoda. Tem muitos que odeiam Jesus e odeiam aqueles que o seguem. Mas o próprio Jesus disse para onde que iria cada uma dessas pessoas com essa atitude, caso não se convertesse. Está registrado lá no verso 20, né? Desculpa. Lá no verso 20. Dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Esse é o único caminho daqueles que perseguem a Jesus. Morte. Esse é o único caminho daqueles que perseguem Cristo e a sua igreja. A morte. Não há escapatória. Não há o que pensar sobre essas pessoas. Eles agem hoje, eles nos magoam hoje, eles fazem coisas terríveis, mas, biblicamente, eles estão mortos e condenados à morte, a não ser que se convertam dos seus maus caminhos. Então, essa primeira persona, né, que é aqueles que odeiam a Jesus, precisa se converter e voltar para Cristo, porque, caso contrário, o seu caminho é a morte. Mas existe ainda um segundo grupo de pessoas que está registrado ali dos versos 4 ao verso 6, que diz, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Os escribas e sacerdotes conheciam ou não as Escrituras? Conheciam. Eles conheciam as profecias? Conheciam as profecias. Eles narraram as profecias para o rei naquele momento. Eles conheciam. Eles conheciam a tradição. A tradição deixava muito claro também o caminho que esse Messias haveria de vir. A tradição disse isso também. Entretanto, nós vamos perceber uma coisa muito interessante, que a cidade onde eles estavam, Herodes ali, distava mais ou menos de 8 a 10 quilômetros de Belém, onde Jesus nascera. E esses homens, conhecedores da lei, conhecedores das profecias, conhecedores da tradição, cultos, letrados, não foram visitar Jesus. Não se preocuparam em conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não se preocuparam em adorar o Cristo, o Messias, que havia chegado. Não se preocuparam. Antes, se importaram apenas em informar Herodes acerca do paradeiro do menino. Engraçado, né? Nós vemos, então, alguns magos, né, destoando, mais para frente eu falo deles, mas destoando desses homens, né, da lei, né, esses homens conhecedores do Evangelho. Magos que vieram do Oriente, de quilômetros de distância, para adorar esse mesmo Deus, mas os sacerdotes, homens de Deus, homens da lei, que conheciam as profecias, que conheciam as Escrituras, não se importaram em estar próximo de Jesus Cristo. Eles simplesmente eram indiferentes a Jesus. Quantos nós vemos hoje indiferentes a Jesus? Às vezes não é declarado ódio como o de Herodes, né? Eu não odeio Jesus, mas simplesmente é indiferente. Quantos de nós, muitas vezes, somos indiferentes à palavra de Deus? Como de nós, muitas vezes, somos indiferentes à mensagem do reino? Quantos de nós, muitas vezes, somos indiferentes a estudar as Escrituras? Quantos de nós somos indiferentes às profecias bíblicas? Nós nos esquecemos que a boca de Deus está na palavra de Deus e ela se cumpre. Nós esquecemos disso. Nós somos indiferentes, muitas vezes. E o convite que Jesus faz
para cada um de nós nessa manhã é que nós não nos igualemos a esses escribas e fariseus, na sua indiferença, mas antes que nós busquemos ser como esses magos do Oriente, que não importa a distância percorrida, não importa se o culto vai ser em Oliveira de Azeméis, ou se vai ser em Esmoriz, onde vivemos, ou se vai ser em Santa Maria da Feira, ou se vai ser em São João da Madeira, não importa. Nós vamos andar quilômetros, mas nós vamos adorar o nosso Deus. Nós vamos bendizer o nosso Deus. Nós vamos glorificar o nosso Deus. Nós vamos comemorar o Natal do nosso querido Jesus. Nós vamos fazer isso. Por quê? Porque nós o adoramos. Nós não podemos ser indiferentes. Não podemos ser indiferentes. Ali em Mateus, no capítulo 23, verso 27 ao 33, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis injustos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Esse é o castigo para os indiferentes. Este é o castigo para os hipócritas. Aqueles que dizem conhecer a doutrina, mas na verdade pregam heresia. Hoje de manhã, a irmã Tamires, de uma maneira brilhantemente, trouxe para nós sobre a graça e nos trouxe, infelizmente, um péssimo exemplo do que está sendo pregado aí fora, da tal da hipergraça, né? Então, pessoas como pastores como estes, né, que pregam doutrinas como essas, da hipergraça, ou qualquer outra teologia da prosperidade, ou qualquer outra doutrina herege, fazem um desserviço para o reino de Deus. E, infelizmente, eles estão condenados, assim como o próprio Cristo aqui o disse, ao inferno. Quem os livrará do inferno? Que nós possamos estar preparados, como diz a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, para defender a nossa fé, para defender aquilo que acreditamos. E, por fim, para não ser realmente longo, o terceiro grupo de pessoas que eu quero que realmente, que sejamos nós, e eu espero e acredito que somos nós, é o grupo daqueles que adoram a Jesus. E tendo lá no verso 1 e 2, depois do 9 ao 11 eu vou ler. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entraram na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Enquanto, eu dizia, né, os escribas e fariseus que estavam ali entre 8 a 10 quilômetros de distância da cidade onde Jesus nascera, nem se importaram em ver Jesus, não se importaram em conhecer Jesus, não se importaram em saber onde o Rei dos Reis estava nascendo. Magos, 3 reis magos, certo? Não, não são 3 reis magos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia nem diz que são reis e nem diz que são 3. É a tradição católica quem diz. Nós não acreditamos, ou não defendemos, melhor dizendo, que são 3, tampouco que são reis. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que são magos do Oriente. A Bíblia se cala aí. Então, nós acreditamos que foram magos do Oriente. Ponto. Mas esses magos, vindo do Oriente, e aí podem ter vindo ali da Síria, da Pérsia, da Cisjordânia, de qualquer forma, eles vieram de muito longe. Dias, talvez semanas, muito provavelmente até meses de viagem, porque eles vinham a pé, a camelo, eles vinham não vinham de Porsche, não vinham de Ferrari, né, não vinham de Lamborghini, eles vinham de recursos que tinham na época, né? Eles vinham de camelos e no máximo a pé. Ou cavalo, no máximo para quem tinha muita posse. Mas ainda assim era uma viagem muito longa, muito longa. Dependendo do lugar que eles estavam, eles podiam estar distantes em 2.000 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Dependendo da região. Né? Como a Bíblia não diz exatamente onde era, a gente só tende a especular as regiões. Né?
Mas o fato é que eles vieram de longe. Eles não mediram esforços para adorar o Rei dos Reis. Não mediram esforços. E trouxeram seus melhores presentes, que era ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. O ouro era uma oferta para o rei. O ouro era oferta para o rei. E o incenso era oferta a Deus, né? Ao sacerdote, a Deus. O sacerdote ofertava o incenso para Deus, né? E a mirra era para perfumar o corpo daquele que havia morrido, dos defuntos, das pessoas que morriam. Eles tinham muito mais fé e sabiam muito mais quem era Jesus Cristo do que os escribas e fariseus. Eles sabiam que Jesus era rei, sabiam que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles sabiam que Jesus era Deus, por isso ofertaram incenso. E eles sabiam que Jesus morreria e também que Jesus ressuscitaria, por isso ofertaram mirra. O que eles fazem é realmente simbologicamente, eles mostravam quem era Jesus como um todo, né? O seu perfil, né? Como um todo não, mas o perfil de Jesus, né? para a terra. Né? Eles sabiam quem era Cristo, acreditavam que Jesus era o Deus encarnado e acreditavam na morte e ressurreição de Jesus Cristo, prevista pelos profetas, inclusive. Esses magos demonstraram realmente muito mais fé. Agora, notem ali no verso 11, que diz assim: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram a Maria. Amém? Amém, não. E prostrando-se, o adoraram. Adorar a quem? A Jesus. O texto não deixa dúvida. Não deixa dúvida. E entrando na casa, acharam um menino com a sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. O adoraram, ou seja, adoraram ao menino, a Cristo, a Jesus. E ofertaram-lhes os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Eles não adoraram Maria. Embora Maria fosse realmente uma mulher abençoadíssima, mulher de Deus, mulher de caráter, uma irmã que eu realmente gostaria de ter conhecido, para aprender com ela, para ouvir os seus conselhos, e creio que no céu vou ouvir boas histórias dela, com certeza, porque é uma irmã de Deus, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Mas Maria não é Deus. Maria não deve ser adorada. E se assim o fosse, se eles assim o fizessem, ela com certeza os repreenderia. Porque serva de Deus como ela o é, ela não permitiria. Mas eles vieram naquela manhã, ou naquela noite, melhor dizendo, para adorar Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O menino Jesus. E nós, com qual propósito estamos aqui nessa manhã? Você veio para adorar Jesus? Você veio para exaltar Jesus? Nós temos realmente um privilégio, né? Nós temos essas histórias narradas na palavra de Deus, nós temos homens de Deus que passaram por gerações deixando para nós um legado, nos ensinando quem é Cristo. Então, hoje nós temos liberdade, vivemos num país que nos dá essa liberdade, mesmo sendo Portugal, ainda temos essa liberdade de adorar a Deus. Então, o que nós estamos fazendo? Vamos adorar a Deus, amém? Que Cristo e Jesus falem aos nossos corações ainda mais, mas que a gente não se esqueça que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Amém? Cadê meu time? Cadê meu time?